Hey, what's up? Eu sou o Teacher Pablo e hoje é dia de Get Monday. Sim, Get Monday, nós vamos ter um quadro voltado especificamente para este verbo. Por quê? Porque ele é simplesmente o verbo mais complicado de se aprender na língua inglesa. Não é porque ele tem um significado só que seja muito complicado. É que ele tem diversos significados e, ao meu ver, parece que toda hora, todo momento inventam um novo para ele. Mas fica tranquilo, existem alguns que já são clássicos, alguns phrasal verbs, que inclusive vamos tratar aqui. E hoje eu vou te ensinar como você vai utilizá-lo no sentido de entender. Então, logo depois da vinheta, eu te prometo que você vai entender isso de uma vez por todas. Check it out! Então, eu decidi fazer um dia para cada significado do verbo to get. Não haveria o menor sentido se eu tratasse diversos significados de uma vez só e você não assimilasse nenhum deles. E agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer melhor ainda. Além de nós estudarmos o que o verbo to get significa, nós vamos estudar também o seu sinônimo. Ou seja, hoje nós vamos estudar o verbo no sentido de entender e algumas expressões que fazem parte também do uso dele neste sentido. Mas também nós vamos falar qual verbo que significa em si entender em inglês, ok? E nem só isso, nós vamos tratar das conjugações de cada um destes verbos. Você vai ver como é que funciona a estruturação das frases, você vai aprender a montar frases e saber quais são as expressões mais comuns que existem utilizando tanto o verbo to get quanto o seu sinônimo. Bem, agora vamos ao tópico em si, o to get no sentido de entender. Uma coisa que você precisa saber logo de agora. Não importa qual é o sentido que você está usando o verbo to get, a conjugação dele é universal para qualquer um destes significados. Não importa se você está falando pegar, não importa se você está falando entender, não importa se você está tratando receber, a conjugação dele é imutável, ok? E até mesmo nos phrasal verbs. Mas isso a gente vai tratar tanto aqui, cada um deles separadamente, quanto na conjugação dos phrasal verbs no quadro da Phrasal Monday também, que é outro quadro das nossas segundas-feiras que eu trago para vocês aqui no canal, tá certo? Se você não quer perder nenhuma dessas informações, deixa aí o seu joinha, se inscreve, porque eu te prometo, o inglês aqui ele é feito nem para subestimar você, mas também não faltar nenhuma informação para facilitar a sua compreensão. Vamos lá, a conjugação. Presta atenção que vai aparecer aqui na tela. Eu entendo, I get. Você entende, you get. Ele entende, he gets. Ela entende, she gets. Isto entende, it gets. Nós entendemos, we get. Eles entendem, they get. Por regra geral, a gente já pode perceber algumas coisas aqui. A primeira é que os verbos do inglês, eles não têm muitas formas. Aqui eles só têm duas, get e gets. Get para basicamente quase todas as pessoas e gets especificamente para he, ele, she, ela e it, que é um pronome utilizado para coisas. Veja só, agora que você precisa prestar atenção. O verbo to get, no sentido de entender, não tem uma formalidade muito grande, ok? É muito mais utilizado no vocabulário em comum, no inglês coloquial, em que as pessoas estão se comunicando sem tantas formalidades. Em alguns momentos eu diria que ele significa sacar. Tipo, sacou? Got it? Essa expressão, inclusive, é usado para você se certificar que alguém entendeu algo, mas de uma maneira super informal. Presta atenção que legal. Aí existe um linking sound, ou seja, um som de ligação, que é muito comum na língua inglesa, que é quando a letter T, a letra T, junta-se com I da palavra seguinte e no lugar de soar como um T, né, o nosso som de T, ele vira quase um R. Got it? Again. Got it? Se você quiser dizer também que você não está entendendo algo, você pode simplesmente dizer assim, I don't get it. O verbo to get, ele tem um problema que você precisa analisar e deixar um pouco de lado enquanto estiver aprendendo. Todos estes significados extra que ele tem, né, eles vêm da língua informal. E muita coisa da língua informal não se explica, porque não segue um padrão. É uma corrupção do padrão. E como é que você pode falar, então, entender formalmente, de uma maneira formal? É o verbo to understand, aparecendo aqui na tela.
to understand. A pronúncia é meio chata, eu sei, mas não se preocupa. Understand. Presta atenção nisso aqui. Eu vou desenhar o formato da pronúncia e você não vai mais esquecer. Presta atenção aqui, ó. Eu vou indicar o formato da pronúncia. Eu sei que você nunca viu ninguém fazer isso, mas vai por mim, funciona. Understand. 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 E agora eu vou contar até 3 e depois você vai falar, seguindo o desenho da pronúncia. 1, 2, 3. Eu espero que você tenha falado. Quem tem a ganhar com isso é você. A conjugação do verbo to understand, o entender, segue rigorosamente o mesmo padrão de to get. Eu entendo, I understand. Você entende, you understand. Ele entende, he understands. Ela entende, she understands. Isto entende, it understands. Nós entendemos, we understand. Eles entendem, they understand. O que você precisa saber agora, neste primeiro momento, é que to get vai ter um significado muito mais informal, no sentido de sacar as coisas, de ficar meio confuso, enfim. É usado sempre em contextos em que a informação é uma coisa mais rápida, você precisa sacar alguma coisa, sabe? Isso é típico de street lingo, tipo inglês das ruas mesmo, sabe? Que é usado no dia a dia, não é bem uma gíria, é uma maneira de se expressar coloquialmente. Enquanto to understand tem, por definição, um significado mais rebuscado, enfim. Significa você ter um senso maior das coisas, mas no final das contas, o que importa é você sabendo a diferença entre estes dois, você sabendo que os dois significam a mesma coisa, você nunca vai ficar confuso ou confusa quando tiver contato com alguém que os utilize. Não dá para chegar aqui, é impossível dizer para você, você vai usar get estritamente em tais situações, ou você vai usar to understand estritamente em tais situações, porque uma língua é uma coisa dinâmica. E é uma coisa que eu passei muito enquanto eu estava aprendendo a falar, era que certas coisas não faziam sentido lógico para mim. Só que, para o seu próprio bem, eu te digo, não tente fazer lógica, não tente criar uma lógica a partir de coisas que são linguagem informal. Nessas horas, a melhor coisa que a gente tem a fazer é saber que a linguagem coloquial, muitas vezes, na maioria das vezes, obedece o padrão culto, ou seja, I get, he gets, she gets, e se não obedecer, você vai saber que é informal e que você só vai aprender isso à medida em que tiver mais contato mesmo, mais volume de informação pertinente a determinados verbos ou expressões. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve. Get Monday tá aqui. Todo mês nós teremos uma Get Monday e eu espero que o conteúdo deste canal, desta conta, seja útil para você. Thank you for watching. See ya. Bye.